Olá! Esse vídeo apresentará uma aplicação utilizando o ambiente de execução IcaroFB e o editor FBE. Primeiramente eu vou apresentar o editor de blocos de funções FBE. Então eu vou utilizar aqui como exemplo um sistema de semáforos. Então aqui eu tenho o sistema de semáforos, eu posso ir abrindo ele. Então eu vejo que há dois dispositivos. Eu vou executar mais tarde esse sistema de semáforos em um Arduino, que será este dispositivo, e um computador, que será aqui o segundo dispositivo. Então no Arduino eu vou executar a seguinte rede de blocos de funções. Eu tenho aqui um semáforo para veículos e um semáforo para pedestres, que utiliza apenas um único pino do Arduino. E a informação com relação ao estado desse semáforo, se ele deve estar no vermelho, amarelo ou no verde, é recebida através desse bloco, cuja informação é enviada lá pelo segundo dispositivo. Então vamos à rede do segundo dispositivo. Aqui no segundo dispositivo, que será um computador, ele irá controlar também um outro semáforo para veículos, através de um mesmo bloco de funções que executa lá no Arduino, aqui está sendo reutilizado. E para fazer esse controle é utilizado um bloco que faz um controle central de todos os semáforos. Então aqui eu conectei dois semáforos para veículos e um semáforo para pedestres, que é enviado lá para o Arduino. Aqui também é lido o valor do botão do semáforo para pedestre. Então se o pedestre pressiona o botão, esse valor é lido aqui direto por esse bloco de funções. Aqui no FB eu posso também editar os blocos de funções. Então eu vou pegar aqui um bloco como exemplo. Pode ser o car semáforo, que é este bloco aqui. Então eu posso editar esse bloco da seguinte maneira: adicionando eventos, adicionando variáveis, alterando ou adicionando algoritmos, e posso também editar o ECC deste bloco. Então clicando sobre o bloco eu posso ver o ECC dele. Nesse caso ele tem 3 estados. E as ações tomadas em cada estado podem ser visualizadas aqui. E nós podemos criar essas ações através aqui desta barra de ferramentas. Então vamos à configuração física do nosso sistema. Nós temos aqui um Arduino, que irá executar uma máquina virtual IcaroFB. Ele está conectado a um semáforo de veículos e a um de pedestres. Nós temos ainda um computador, que está conectado a uma interface de relés. Ele executa uma segunda versão da máquina virtual IcaroFB e ele pode controlar através da interface um semáforo para carros, o S1. Nós temos aqui o semáforo propriamente dito, que contém dois semáforos para veículos e um semáforo para pedestres. Nós temos ainda para fazer a comunicação entre todas as partes do sistema, estamos utilizando aqui o protocolo, uma rede Ethernet, certo? E nós temos um segundo computador, no qual nós colocamos um servidor para centralizar a comunicação das partes do sistema, as duas máquinas virtuais, e também uma ferramenta de atualização. E nós temos aqui um terceiro computador que irá executar essa ferramenta de atualização, que fará o envio dos blocos de funções para dentro das máquinas virtuais. Vamos agora executar esse sistema. Primeiramente nós ativamos o servidor, ok? Depois nós ativamos a máquina virtual IcaroFB, que está no Arduino. Aqui ela já foi ativada, vocês verão que ela irá se conectar, já se conectou agora ao servidor. Certo? Vamos ativar agora a máquina virtual que executa no PC. Ela foi conectada agora na interface de relés, através da porta serial. Ok? Com as duas máquinas virtuais executando, nós podemos fazer agora o envio dos blocos de funções para cada uma das máquinas. Então vamos começar. Aqui então, agora sim está sendo enviado os blocos, as máquinas estão sendo configuradas. Veja que elas estão acionadas, elas já estão executando. E à medida que elas vão recebendo os blocos, elas já começam a executá-los. Então em tempo de execução da máquina, os blocos vão sendo enviados e as conexões vão sendo criadas também. Veja que já
terminou o envio dos blocos e o sistema de semáforos já está executando. Então nós temos ali os dois semáforos para veículos executando normalmente. Lembrando que aqui não foi configurado o sistema, a parte correspondente aos pedestres. Então o semáforo de pedestres aqui foi deixado para ser enviado depois, em tempo de execução desse semáforo. Então eu vou tentar aqui acionar o semáforo para pedestres. E vejo que o botão não é reconhecido e também não será acionado o semáforo para pedestre, pois os blocos dessa parte do sistema não foram carregados. Está terminando agora um ciclo, vai começar mais um ciclo ali do semáforo para carros. Ok, e o semáforo de pedestres realmente não foi reconhecido nesse momento. Então vamos enviar esses blocos agora para dentro das máquinas virtuais. Então eu enviei aqui o reconhecimento do botão e também o acionamento da lâmpada que é feito pelo Arduino. Então eu pressiono o botão e vamos aguardar o ciclo do semáforo para veículos. Então aqui está o acionamento, né, do semáforo para pedestres. Veja que foi feita a configuração, foram enviados os blocos em tempo de execução, sem interferir no funcionamento normal do sistema para veículos.